Olá, tudo bem? Esse é o canal Voz Ativa, me chamo Daniel Martins. Nessa oportunidade, se você irá assistir esse vídeo de manhã, tarde ou noite, seja muito bem-vindo. Se você é inscrito, eu peço a sua gentileza para você curtir, comentar e compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe com seus amigos e familiares. Nessa oportunidade de hoje, nós iremos falar sobre o convite de Deus. Quando fala de convite, a gente recebe convite para diversas coisas. Convite para o casamento, convite para uma festa de aniversário, seja infantil, de jovem ou de adulto, convite para ir a um shopping, a um supermercado, a uma loja para comprar algo, convite para vir à igreja, convite também muito agradável para um funeral, enfim, convites. Mas aqui eu quero tratar de um convite interessante, de 4 jovens que estava cativo na sua terra, vivia na sua terra de Israel, de Judá, foram levados cativos para a terra de Babilônia. Muito bem, vou falar de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Abre a sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Eu vou fazer uma leitura do capítulo 1 de Daniel, dos versos 1 até o verso 21. Me acompanha na leitura. Deixa eu colocar aqui a outra visão para enxergar, porque a gente vai ficando mais jovem e já viu, né? Vai ficando mais complexas as coisas. Muito bem. Daniel capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 21. Mas antes de a gente iniciar, vamos fazer uma oração pequena? Oremos. Santo Deus, estamos com a Tua palavra aberta e rogamos humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor fale a mente e o coração de cada amigo ou amiga inscrito do canal Voz Ativa. Abençoa a sua família, a sua vida e todos os seus, em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 1, verso 1 diz assim: No ano terceiro reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da casa de Deus, e a este levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus, com letra menor. Verso 3: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo das quais assistiram diante do rei. Entre eles achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos, e ele pôs outros nomes, a saber, Daniel, de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Verso 8: Resolveu Daniel firmemente não contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu o chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Verso 9: Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia,
compreensão da parte do chefe dos eunucos. Verso 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo que meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida, a vossa bebida, porque vosso veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade, assim poderá pôr minha cabeça perante o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso 12: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos dê legumes e a comer e água a beber. Então se veja diante de ti da nossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Verso 14: ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos, ou seja, mais feliz, mais corado do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro, o chefe, tirou deles as iguarias e o vinho que devia beber e deu-lhe legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus lhe deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência a todas as visões e sonhos. Vencido o tempo, que era 3 anos, determinado pelo rei para que trouxesse os chefes dos eunucos à presença do rei Nabucodonosor, o rei falou para eles: entre todos não foram achados como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e passaram então a dar assistência diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais douto do que todos os encantadores, mestres, magos que havia em todo o reino de Nabucodonosor, do rei Joaquim. E aí Daniel continuou até o reinado do rei Ciro. Bom, esse capítulo é interessante porque imagina agora os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram levados cativos da sua terra para uma terra diferenciada, uma terra onde eles não conheciam nada, foi levado como escravo. E agora os seus nomes foram mudados, e perante eles foi oferecido um banquete, que era oferecido para o rei e os demais convidados que deviam comer. E Daniel falou o seguinte: nós não vamos nos contaminar com essas iguarias, com essas comidas oferecidas a ídolos, mas nós vamos ficar firmes para com Deus. Primeiro que Jerusalém foi entregue pelo Senhor, né? E ali, qual é o nome? Deus conhecia muito bem toda aquela estrutura. Nesse capítulo 1 de Daniel, aparentemente parece que fala de comida, mas aqui fala de um estilo de vida cristã. Daniel e seus amigos resolveram não contaminar com aquelas iguarias do rei. O vinho aqui que a Bíblia diz é um suco, seria uma espécie de álcool fermentado. De fato, quando a Bíblia fala vinho na Bíblia, significa suco da uva puro. Mas perante eles aqui já tinham bebida já fermentada. Então eles bebiam para ficar bêbado mesmo e praticar as mais coisas horrendas, horríveis que praticavam ali. E agora Daniel e seus amigos foram testados e provados. E o chefe, que cuidava ali, falou o seguinte: olha, o rei mandou vocês comer essa comida e beber essa bebida. E agora vocês me pedem outra coisa. Se ao final dos 10 dias vocês não estiverem mais robusto, mais corado, mais feliz e mais forte, todos vão morrer. E Daniel falou: fica tranquilo, dê para nós água e legumes e deixa o resto com a gente.
E assim, no versículo 8, como nós acabamos de ler, Daniel resolveu ficar firmemente, não contaminar com aquelas comidas oferecidas a ídolos. E aí, no versículo 11, o encarregado cozinheiro, né, ele foi ali então, naquele bate-papo, Daniel deixou. E no versículo 14, quando terminou os 10 dias, e no versículo 15, ele estava com uma aparência melhor do que a dos demais. Isto mostra o seguinte, que quando fala a questão de fidelidade a Deus, não envolve só comida, envolve 4 coisas básicas, que eu costumo chamar de 4T. O T, você forma várias palavras: trabalho, você forma trabalhei, você forma trabalho telégrafo, telefone, telebrás, assim por diante. São exemplos de palavras. Mas o primeiro T aqui é chamado de tempo. O tempo que eu e você dedicamos para Deus. Como? Quando a gente acorda pela manhã, assentado ou ajoelhado, a gente conversa com Deus, pega a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e vamos estudar a Palavra do Senhor. Tempo que eu dedico para Deus, em primeiro lugar, conforme Mateus 6,33. E aí, na sequência, vem o segundo T, que é o templo. O templo que Deus me ofereceu, que me fez, que é o corpo que eu tenho, que é o corpo que você tem, que pertence a Deus. O que a gente faz com o templo? Aqui que a gente coloca como alimento e aquilo que deixamos como Deus entrar em nossa vida. O primeiro T é o tempo que eu dedico para Deus e para as minhas coisas pessoais. O segundo T é o templo, que é o corpo que pertence a Deus. O terceiro T seria o tesouro, o recurso que Deus dá, que é o dinheiro para a nossa manutenção e ajudar na casa do Senhor, como ofertar e também o dizimar. E o último T seria o talento, ou seja, os dons que Deus dá para a gente. Porque habilidade é alguém que começa a trabalhar como ajudante de pedreiro, que é servente, como ajudante de serralheiro e mais tarde se torna um profissional. Isso é habilidade. Talento, dons, é Deus que concede para a pessoa, que é chamado último T. Então agora imagine esses jovens agora sendo levados cativo para aquela terra e posteriormente eles ali resolveram não se contaminar com aquelas iguarias. Primeiro, Jerusalém foi entregue pelo Senhor. Aí vem a pergunta: qual é o nome? Deus conhecia tudo que se passaria por eles, e Deus cuidou dos seus servos. E aqui, quando fala de comida aqui, não está falando de comida aqui, mas está falando de comunhão com Deus. Por quê? 1 Reis, capítulo 24, verso 1. Eu vou sair aqui de Daniel e vou para 1 Reis, capítulo 24, verso 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 2 Reis 24. 2 Reis 24, verso 1. Já estava profetizado a queda de Jerusalém. Nos dias do rei Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele. E ele, por 3 anos, ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. Então houve a queda de Jerusalém prevista por Deus, e isso aconteceu. Quando a gente vai para Salmo 139, a gente pergunta assim: por quê? Daniel e seus amigos tinham aproximadamente, talvez entre 15 e 17 anos de idade. Ou menos que isso, entre 14 até no máximo 17. Então tinha menos de 20 anos. Foi levado cativo. Aí você pergunta assim: mas por que Deus permitiu? Salmo 139, Deus sonda e nos conhece. Deus conhece tudo. Ele conhece o passado, Ele conhece a atualidade e Ele conhece o futuro. Um exemplo: o que está acontecendo hoje lá nos Estados Unidos é apenas
São pequenos juízes da parte de Deus para o mundo entender de que Deus é Deus. Ele está voltando para buscar os seus. Terceiro, Adão e Eva, Moisés, Noé e Jonas e Pedro. Deus conhece todo mundo. E quando vamos para Mateus 26, 28, a gente vê que Jesus está oferecendo ali a ceia. A ceia é quando fala do sangue, a nova aliança, o testamento, está dizendo da comunhão. Ao beber do sangue de Cristo e comer da carne, seria comunhão com Jesus. Não é literalmente comer carne e beber sangue, mas simbolicamente você participar da ceia do Senhor, da comunhão com Deus. Era isso que Daniel capítulo 1 apresenta. E agora vem aqui, ó, experimento-te, peço dos teus servos 10 dias, que nos dê legumes e água para beber. Então examine na tua presença o nosso semblante, e dos jovens que comia as comidas reais, conforme você viu proceder dos teus servos. Bom, em Jerusalém era fácil ser crente. Agora imagina o rei Nabucodonosor e o rei dos reis. Primeiro, o rei disse a Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego: você comerá dessa porção durante 3 anos. O cozinheiro disse ao rei, e o rei vai ver o rosto de vocês mais abatido que os jovens da sua cidade. Mas Deus disse: meus servos estarão mais gordos do que os demais jovens que comiam aquelas iguais do rei. Enquanto Daniel e os seus amigos tomaram água e comeram legumes, eles foram fiéis a Deus. Por quê? Na Babilônia, para ser ali, seguir a Deus, tem que ser herói pela força do Espírito de Deus. Por quê? Deus disse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias: comam legumes e bebam água durante 10 dias, e vocês verão o poder de Deus na minha vida. Voltando para Daniel capítulo 1 agora, a gente vê o seguinte, que o rei escolheu aqueles jovens bonitos, inteligentes, sem defeito da linhagem real. O rei levou o cativo e obrigou os jovens a comer aquela bebida. O rei desprezou os velhos, as crianças e os indoutos. Disse o profeta Joel em capítulo 2, verso 28: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. E Deus falou para aqueles jovens: sejam fiéis e vocês serão vitoriosos. E aqui nos versículos 16 de Daniel, capítulo 1, os versos 16 até o verso 21, Deus deu inteligência e saúde para Daniel e seus amigos, mais do que aqueles outros jovens. Deus faz um convite para mim e para você hoje: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Deus nos convida com mansidão para ir a Ele, para entregar a nossa vida a Ele. Quando olhamos para Pedro e João, eram homens indoutos e iletrados. Atos capítulo 4, 13. Homens que não tinham estudo nenhum, mas aquelas pessoas viram que eles caminharam com Jesus, porque eles falaram. Pedro discursou em um só dia, Atos 2, 37 e 38, em um só dia, mais de 3.000 pessoas renderam a Jesus. O melhor é não participar do banquete do Rei da Terra, mas participar do banquete do Rei Eterno, que é a vida eterna em que Jesus Cristo quer dar para mim e para você. O rei disse ao final dos 3 anos: vocês assistirão diante do rei. Daniel, ali lá no capítulo 6, ele ficou ao comando de 120 prefeitos. Acima de tudo, ele era basicamente o porta-voz do rei, e ali ele comandou. E no final, Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. O rei dos reis disse o seguinte: ao vencedor ele concederei que se assente comigo no meu trono. Apocalipse 3, verso 21. No capítulo 19, verso 9 de Apocalipse diz:
Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, feliz é aqueles que são chamados para a ceia de Jesus. A pergunta que eu faço para você hoje é o seguinte: quando Jesus voltar, de que lado você quer ficar? Do lado de Jesus ou do lado do arqui-inimigo? De que ceia você gostaria de participar? É para eu e você pensarmos e procurar rever nossos conceitos e pensamentos. A Bíblia diz assim em Romanos 12, verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus pede para mim e para você entendendo de que temos um céu a ganhar e não um fogo. Portanto, quando a gente vai para o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17 e versículo 20 e 21, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Verso 20: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Daniel e seus amigos entenderam o convite de Deus, apesar das circunstâncias não agradáveis, mas foram fiéis a Deus, e no final todos passaram por vários testes, como o teste da fornalha ardente, e Daniel testado também pela oração, Daniel capítulo 6 e capítulo 3. Mas ambas as partes, Daniel e seus amigos, permaneceram fiéis, não se curvaram perante a nada de comida nem de estátua, mas permaneceram fiéis a Deus e foram firmes até o fim. Apesar de tudo, nós temos que entender que nós temos que, através de Jesus, temos que passar por tudo para dar a volta por tudo e ser feliz com Jesus em breve, quando Ele voltar. Portanto, aí você devemos entender de que quando nós fazemos algo que não é da vontade de Deus, Ele fala: filho, vem a mim e eu o transformarei, e eu o ajudarei a você a caminhar comigo até o fim. A pergunta final que eu faço para nós nessa oportunidade: de que lado você gostaria de estar? E aqui eu termino com Apocalipse capítulo 22, verso 21, que diz assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos. E que verdadeiramente, meu amigo, minha amiga do canal Voz Ativa, nós possamos, pela graça de Deus, receber esse convite da graça salvadora de Jesus, da graça que um dia deixou o céu para vir a essa terra, para morrer, para nos salvar. E essa graça de Jesus em breve voltará para nos dar vida eterna. Você deseja isso para você? Você aceita o convite de Deus? Eu aceito. Se você aceita, feche seus olhos e ore comigo nessa oportunidade. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, ó Deus, pela vida e pela saúde. Obrigado pela oportunidade de poder estudar e examinar a Tua Santa Palavra. Abençoa, Deus, transforma, cura, restaura e nos ajude a sermos fiéis a Ti. Que possamos ter humildade, simplicidade, comunhão contigo e nos preparar para a volta de Jesus. Daniel capítulo 1 apresenta o estilo da vida cristã que o Senhor espera de mim e espera de todo amigo, amiga, irmão e irmã do canal Voz Ativa. Abençoa, restaura, prepara-nos para o Teu reino e nos dê a Tua paz e a Tua bênção e o Teu perdão. Oramos agradecido por tudo, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Deus abençoe a você,
Que você lembre-se que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um abraço para você e até nosso próximo encontro. Fica com Jesus.